Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o monitoramento via agente instalado na máquina e também a diferença, o porquê que eu monitoro com agente e o porquê que eu monitoro com o IP. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, nós precisamos entrar na nossa conta, né? O meu acesso já está salvo, então fica fácil o acesso. Bom, após fazer o login, eu venho no botão de menu, Monitor DNS Agente. Esse daqui vai me direcionar para uma página onde eu escolho se eu quero baixar esse agente para o Windows ou para o Linux. Atualmente são as únicas versões que nós temos para o agente DNS. Então eu vou baixar para o Windows, que é onde eu estou utilizando. O download é bem rápido, então aqui eu só vou salvar na minha pasta de preferência e eu vou clicar em salvar. Fiz isso, né? Ele vai pedir para substituir se já tiver algum documento ou algum arquivo do gênero. E aí eu vou rodar o meu agente. Enquanto eu faço a instalação, né? Instalação simples, avançar, no seu local de instalação favorito. Vou clicar em Finish. Dessa forma eu consigo ter o DNS, o agente instalado na minha máquina e monitorar qualquer dispositivo físico, como despejo de memória, espaço de HD, velocidade de rede. Então vamos conhecer o agente do HostScreen. Após instalar o agente do HostScreen, você vai encontrar para que você consiga rodar ele na bandeja do seu computador. Então basta que você venha nesse botãozinho e encontre o dispositivo, agente HostScreen. Clique com o botão direito, Settings. Com isso, ele vai pedir um token para qual projeto você vai querer associar esse host. Então aqui eu vou pegar um projeto que eu já tenho criado, né? Se você não viu ainda o vídeo de projetos, vai lá no outro vídeo que você vai aprender como que cria ou edita esses projetos. Então aqui eu vou clicar no editar e nessa parte de edição do HostScreen, na minha primeira aba eu tenho a parte de projeto e aqui no projeto eu tenho o token desse agente monitor, que é o que a gente vai usar lá no agente monitor. Então eu vou copiar esse token e vou colar aqui no agente monitor. Fiz isso, é só eu clicar em Enter e ele já vai abrir as configurações para que eu possa monitorar toda a minha máquina. No caso, eu monitoraria um servidor ou qualquer dispositivo que eu queira controlar a memória, né, que me permita a instalação onde eu controle a memória, a CPU, networking, network out, né, monitorando a rede, partições da máquina, serviços e programas. Então você consegue ter todo o seu servidor monitorado pelo agente HostScreen. Para que eu faço a instalação de um agente na minha máquina, para monitorar a minha máquina e não faço via um IP externo? Quando eu faço a instalação de um agente na minha máquina, fica muito mais simples de eu monitorar esse hosts. Por quê? Ao invés de eu ter que liberar firewall, ter que liberar portas e caminhos dentro da minha rede, para que qualquer site de fora entre para verificar se o meu dispositivo está online, é mais fácil eu fazer com que o meu dispositivo informe o que está acontecendo. Então, se eu instalo um host nessa máquina, fica muito mais simples de você saber se o host está tudo ok, se a parte de memória está funcionando, se a parte de CPU está funcionando. Bom, com o host aberto, né, com o monitor aberto, eu vou informar que eu quero monitorar a memória e o quanto por cento de memória eu quero que entre em manutenção ou em inoperante. Então, voltando, caso você ainda não tenha visto o que é em manutenção, o que é inoperante, volta lá no outro vídeo de como criar e editar os seus hosts para você não ficar perdido com essas palavras. Então eu quero que quando chegar em 75% da memória da minha máquina, eu quero que ele entre em manutenção. Já se ele chegar em 95%, eu quero que ele entre em inoperante. E todos esses status, né, de disponível, em manutenção ou em inoperante, eu vou receber notificações via WhatsApp, via Telegram, Slack, Teams, e-mail, SMS, por qualquer tipo de dispositivo. A gente ainda só não está fazendo sinal de fumaça. Mas vamos lá, voltando aqui. Então eu quero
saber como está a memória do meu servidor, eu também quero saber como está a CPU. Então eu marco aqui para eu saber em quantos por cento eu quero que o HostScreen me avise quando a minha CPU estiver cheia, né? Que ela estiver gastando muito processamento. Então eu quero a mesma coisa, quando eu estiver em 75%, eu entro em manutenção, quando estiver em 95%, eu entro em inoperante. Fazendo isso, eu consigo ter um controle total do que está acontecendo. Então o meu servidor está na sala de servidor e eu fico sabendo caso tenha um despejo de memória, caso tenha um aumento de memória, ou quando essa memória chega muito alta, que eu tenho um processamento muito alto, eu vou recebendo alertas de tudo que está acontecendo. Além disso, eu consigo fazer tudo isso daqui, integrar com aplicações externas. Por exemplo, com o Desk Manager. O servidor ele entra em manutenção ou em inoperante, eu já abro um chamado na minha ferramenta de Service Desk. No meu Desk Manager, eu já abro esse chamado. O servidor voltou operante de novo, eu fecho esse chamado lá na minha ferramenta do Desk Manager. Então, com isso, facilita muito você ter relatórios tanto no HostScreen quanto no Desk Manager, para que você saiba quantas vezes seu servidor caiu, quantas vezes qualquer host caiu, porque eu consigo monitorar e abrir chamados e fechar chamados sobre qualquer host. Então aqui, Network In, Network Out segue a mesma lógica. Em quantos KB eu quero que ele entre em manutenção, ou seja, a minha rede ela fica aqui. A minha rede ela não é fixa, então ela fica flutuando. Já se você tem uma rede mais fininha, você já vai conseguir saber em quantos KB é interessante entrar em manutenção e em quantos KB é interessante entrar em inoperante. Então, se você acredita que colocando, por exemplo, 20 KB, né, você já quer que ele entre em manutenção, ou seja, ele está pegando muita rede, não é para ele pegar tanta rede assim, em 25 é para ele entrar em inoperante, só para você receber esses alertas, é super importante. Porque quando o seu servidor está comendo, né, está pegando muita rede para ele, pode ser que esteja alguma coisa não muito bem configurada. Isso para Network In ou Network Out. Então você consegue informar sobre qual você quer fazer esse monitoramento, tá certo? Então eu não vou liberar aqui o Network In nem o Network Out. Partições, eu posso informar também, por exemplo, meu disco C, eu quero informar quando ele chegar em 85% de uso, né? Ele já tem 80% usado aqui, mas enquanto ele chegar em 85% eu quero que ele entre em manutenção, em 95% eu quero que ele me avise que já está em 95%, então que eu preciso ou desfazer de tudo, apagar alguns arquivos, ou que eu preciso colocar um HD maior, né? Nas partições aqui que eu faço essa divisão. Também não vou monitorar isso daqui não. Serviços eu posso monitorar, então eu ativo os serviços e falo que tipo de serviço eu quero monitorar. Então, por exemplo, eu quero monitorar o backup do Windows. Então eu acesso aqui, coloco que eu quero monitorar o backup do Windows e eu coloco new se eu quiser que ele monitore outros serviços. E aí eu posso colocar quantos eu quiser, tá bom? Aqui eu tenho aqui o estado, né, que está o meu backup do Windows, então quando ele mudar de status, ele vai me mandar essa notificação. E também programas, quero monitorar esses programas. Clico aqui nesses 3 pontinhos e aí o Hosts me fala o que eu quero monitorar. E basta localizar o programa que eu quero monitorar, tá bom? Fiz tudo isso, é só eu clicar em Save. Ele vai rodar a barrinha de progresso e assim que tiver concluído, todos esses hosts que a gente mandou monitorar vão estar inclusos aqui nos hosts. Então, assim que concluído, basta que eu atualize a página e todos os meus hosts vão estar aqui, tá bom? E aí, para você monitorar esses hosts, saber em quantas tentativas ele vai precisar te mandar esse alerta, volto a dizer, volta lá no vídeo de como eu faço para criar, editar e monitorar todos os meus hosts. Então, esse foi como eu uso o meu agente instalado e o porquê que eu uso ele ao invés de mandar vir um IP de fora buscar essa informação aqui dentro. Mais uma vez, obrigado, tenha um ótimo dia.